Exaltação à sabedoria de Deus. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez, só que dessa vez para concluirmos o estudo de Romanos, hoje o capítulo 16. Mas antes é necessário que nós venhamos aqui a lembrar da necessidade de lermos a Bíblia toda, como nós falamos no capítulo 15, no estudo de ontem, da necessidade de lermos a Bíblia toda. Para isso, nós temos sugerido a Bíblia 365. Nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente tem pedido também para que você não apenas curta, mas compartilhe também esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, para que eles venham também ser edificados através da palavra do Senhor. E temos sugerido que você participe de pelo menos um dos estudos que nós temos proposto ali na igreja. Então, na segunda-feira à tarde, nós temos estudado o Sermão do Monte, à noite o Panorama Bíblico, na quarta-feira, de 7 às 8 da noite, o Sermão do Monte, na quinta-feira à tarde e à noite, temos estudado o livro de Atos, e no domingo de manhã, 1 Pedro. Então participe de pelo menos um desses estudos, porque certamente isso vai agregar à sua fé conhecimento. Certamente você vai adquirir conhecimento e você vai ser incitado ali a buscar cada vez mais a palavra do Senhor, a buscar intimidade com o Senhor através ali da sua palavra. Dito isso, eu quero ler então com vocês hoje, no versículo 16, os três últimos versículos ali do capítulo 16 de Romanos. Então, o texto bíblico diz assim: ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. A gente vê então aqui que essa é a terceira doxologia do livro de Romanos. A primeira está ali no final do capítulo 8, a segunda está ali no final do capítulo 11, e agora Paulo, então, conclui esse livro com mais essa doxologia. Mas antes de entrar na doxologia, eu quero ler aqui um texto aqui do livro do John Stott, do livro de Romanos, e ele então vai destacar esse período aqui de saudações do início do capítulo 16 até chegar a essa doxologia. Ele vai citar aqui alguns autores. Então ele começa escrevendo: eu acho que muitos, mesmo dentre aqueles, aparentam ser homens extremamente bons, correndo por essa parte da epístola por considerá-la supérflua. Mas um bom garimpeiro sempre atenta cuidadosamente para os mínimos fragmentos, para ver se é possível, mesmo a partir de meros nomes, encontrar um grande tesouro. Estas são palavras de Crisóstomo, que é um dos pais da igreja. Brunner vai ainda mais longe e chama Romanos 16 de um dos capítulos mais instrutivos do Novo Testamento, pois ele estimula relacionamentos pessoais de amor na igreja.
tanto Crisóstomo quanto Brunner têm razão. Até mesmo as genealogias, tanto do Antigo como do Novo Testamento, assim como na lista que Paulo menciona, aqueles que enviam ou que recebem saudações, há verdades a ponderar e lições a aprender. E tem tanta curiosidade que me recordo que quando nós estudamos aqui o livro de Romanos, e o livro de Romanos nós estudamos, gastamos 2 anos estudando aqui o livro de Romanos, né? Nós estivemos estudando ele nos anos de 2019 e 2020. E me recordo que nessas saudações eu gastei cerca de 2 horas para arrancar aqui tantos, tantas riquezas, como aqui disse Crisóstomo, garimpando aqui e buscando nomes e fazendo relação com outros livros para a gente poder entender melhor aí, então, papel de cada um, papel deles na igreja e assim por diante. Mas eu quero ainda, citando aqui John Stott, nesse trecho então que nós nos propusemos ontem, aliás, nos propusemos hoje, agora, a ler versículo 25 até o versículo 27, John Stott vai falar que a doxologia de Paulo é uma conclusão eloquente e muito apropriada, pois ele toma os temas centrais da carta, resume os relacionamentos um com o outro. Embora a estrutura gramatical da doxologia não seja fácil de elucidar, ela contém profundas verdades acerca de Deus e do Evangelho. Ela consiste, então, essa doxologia consiste de 4 partes que enfocam respectivamente o poder de Deus, o Evangelho de Cristo, a evangelização das nações e a exaltação à sabedoria de Deus. E foi esse o tema, então, o título que nós demos aqui para esse último estudo de Romanos a respeito da sabedoria de Deus. E para isso, eu quero continuar citando aqui John Stott, que ele vai falar que a sabedoria de Deus manifesta-se de várias maneiras. No próprio Cristo, em quem estão escondidas todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e sobretudo em sua cruz, a qual, embora seja loucura para os seres humanos, é a sabedoria de Deus, na decisão de Deus de salvar o mundo, não por sua, não por fenômeno, não por sua própria sabedoria, mas através da loucura do evangelho, no extraordinário fenômeno do surgimento de uma igreja multirracial, multicultural e em seu sublime propósito de fazer convergir todas as coisas sob o senhorio de Cristo. Não é por menos que Paulo prorrompe em adoração e louvor pela sabedoria de Deus. E aí ele vai citar então a doxologia do capítulo 11, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. E não é de admirar que ele volte a fazê-lo no final desta carta. Na verdade, o povo redimido de Deus passará a eternidade atribuindo a ele louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força. Eles o adorarão pelo seu poder e sabedoria manifestos na salvação. A gente percebe então que essa sabedoria que Paulo vai falando aqui, então, essa sabedoria de Deus, ela tem a ver então com a nossa salvação. Eu costumo
falar com as pessoas com quem eu compartilho ali nos estudos, que o dia que eu me encontrar com o Senhor, essa vai ser a minha pergunta: por que eu, Senhor? Porque hoje, pela graça de Deus, eu reconheço o miserável homem que sou, que as minhas boas ações não passam de trapo de imundície diante da justiça de Deus. A minha justiça não passa de trapo de imundície. Porque eu, Senhor, porque eu, Senhor. A gente, à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos reconhecendo a misericórdia do Senhor. Misericórdia é aquilo que nós não recebemos, merecemos e não recebemos. E a graça é aquilo que recebemos e não merecemos. Então a gente vê misericórdia e graça de Deus nas nossas vidas. Nós vamos reconhecendo isso. Cada vez que nos aproximamos do Senhor, nós vemos o quão glorioso Ele é e o quão miserável nós somos. A gente vai reconhecendo então esse ser humano pecador que somos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Desde o começo, a cruz eterna de Cristo, aquela cruz que foi planejada desde antes da fundação do mundo, foi planejada para a nossa vida eterna. O Senhor, como Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 4, nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. E à medida que a gente vai entendendo isso, que a gente vai entendendo o propósito de Deus na história, como disse e já citei aqui a canção do Ministério Zoe, nunca foi sobre nós, nunca foi sobre nós. É tudo sobre você, Jesus. A gente vai entendendo que Jesus é o centro e nós cantamos isso, Cristo é o centro. Que a gente venha tirar um momento hoje para adorarmos, exaltarmos o Senhor por tudo que Ele é, tudo que Ele é, tudo que Ele fez por nós. Mas acima de tudo, por tudo o que Ele é. Tire um momento de adoração e exaltação ao Senhor nesse dia e que o Senhor te abençoe.